Agora que temos outro presidente, será que faz sentido você vender os seus investimentos? Comprar dólar, investir mais no exterior? O que você, o investidor, deve fazer? Se você não me conhece, meu nome é José, eu trabalho há anos no mercado financeiro e nesse vídeo eu vou te mostrar a visão de um economista e analista certificado sobre esse assunto. Eu te garanto que você vai ficar mais tranquilo com seus investimentos e, em especial, depois de assistir esse vídeo até o final. Não há dúvidas. Quando o governo troca, algumas mudanças acontecem e é importantíssimo que o investidor esteja preparado para lidar com isso. Até porque essas mudanças podem afetar diretamente o patrimônio que você construiu até aqui. Então o que você deve fazer? O que comprar? O que vender? É isso que nós vamos ver aqui hoje. A verdade é que nós trocamos de governo recentemente e já tem algumas mudanças sendo feitas. O quanto que isso afeta os investimentos de uma pessoa física comum? Ela deveria mudar alguma coisa nos seus investimentos? Fazer alguma leitura especial? Isso é uma coisa bem comum que a gente acaba acontecendo, né? Dos clientes perguntarem se a gente tem que fazer alguma modificação de alocação. E aqui na Musa Capital, como a gente tem uma alocação que já é bem definida, bem determinada, né, de acordo com cada classe de ativo, com o perfil de cada pessoa, com os objetivos que ele tem, né, em relação ao recurso, a gente sempre fala a mesma coisa, que não precisa mudar. Né? Então a gente baseou a nossa estratégia em estudos que mostram que a gente tem que estar sempre alocado, independentemente do cenário. Né? Então o percentual de alocação em ações ou em renda fixa, a gente determinou fazendo os backtests, né? Então, vendo qual a melhor forma da gente ter o melhor retorno ajustado ao risco, né, no longo prazo. Então, essas modificações, elas mais afetam, né, as notícias e tudo mais afetam ali o resultado do que contribuem para o retorno ou mesmo para a segurança da carteira no longo prazo. E a gente tem exemplos até de gestores profissionais, né, de fundos multimercados ou mesmo fundos de ações, mas principalmente os multimercados que acabam ajustando a estratégia por conta de alguma questão política, né, como um exemplo recente da SPX, que é uma das maiores gestoras do Brasil, né, que mudou o gestor, né, o Xavier, ele falou que, olha, eu errei a leitura lá atrás, né, ele não ficou comprado em ações brasileiras, na verdade ele ficou vendido em ações brasileiras e isso deu um prejuízo muito grande para o fundo, mais de 20% aí, em menos de um ano. Né? Então isso é um prejuízo muito grande. Traduzindo para a pessoa física seria o equivalente a pensar, agora não vai ao momento, as ações vão dar errado, eu vou entrar contra isso, só que o que aconteceu foi o cenário contrário. Foi o cenário contrário. Isso, e se a gente pegar as notícias, né, de dezembro e janeiro desse ano, dezembro do ano passado, janeiro desse ano, as gestoras estavam fazendo exatamente isso. Então estavam comprando dólar e vendendo Bolsa Brasil e até Bolsa Exterior. E o que aconteceu? A gente viu que o cenário desses 6 meses iniciais do ano foi justamente o contrário, o oposto disso. Né? Sim. Então eles tomaram uma decisão de overreaction, né? Que é quando a pessoa ela toma uma reação exagerada em relação à notícia, aquilo que ela está vendo, né? Por medo de mercado, né? O medo de governo, um caos que poderia acontecer no Brasil em relação a tudo, né? Ao cenário fiscal, ao cenário monetário também, e isso foi totalmente por água abaixo. Né? Então aquela expectativa muito ruim do início do ano não se mostrou concreta. Né? Então os gestores e investidores de pessoa física também, né, acabaram se posicionando contra o Brasil ou vendendo ações, quando na verdade era para estar comprado naturalmente, independentemente do cenário. Né? Então a gente gosta de seguir o método de análise bottom-up, que é aquele onde tu faz uma alocação boa de ativos, né, em bons ativos, boas empresas, né, tanto para ações quanto renda fixa, independentemente do cenário que está acontecendo. Né? Então, acho que isso traduz bastante do que a gente acredita aqui, que eu acho, né, pessoalmente, o que é melhor, em vez de estar se preocupando com o cenário econômico, né, a análise macro top-down, aquela que tu olha o cenário e aloca o recurso. Né? Até porque quando a gente fala não só sobre investimentos, mas sobre tudo, né? O futuro é imprevisível. É impossível da gente conseguir prever exatamente o que vai acontecer. Do governo X ter assumido e assumir uma determinada medida que vai ser positiva ou negativa para o mercado. Então, quando a gente acaba tendo uma abordagem um pouco mais generalista, de fazer as coisas mais para o objetivo do cliente, mais para o objetivo do investimento específico, acaba tendo um resultado também um pouco mais previsível. A gente sempre fala isso, né, para os clientes, que é fazer aquilo que está no nosso controle. O que está no nosso controle? É a alocação de ativos e o emocional, que o emocional é do cliente, não é nosso, né? Mas é a alocação de ativos e o emocional. Então, isso está no nosso controle. O que não está? O governo, a taxa de juros, o câmbio, enfim, essas variáveis macroeconômicas que pode acontecer, a gente não está no controle. Então, né, não cabe a nós tentar prever algum movimento e dizer o que vai acontecer com a economia, né? Então a gente fica alocado e deixa acontecer ali naturalmente, porque a gente sabe que
no longo prazo, os ativos vão entregar retorno, né? Independentemente do cenário que a gente está vendo agora. E falando também um pouco da questão de cenário, muito se fala do investidor pessoa física, dos investidores em geral, terem tanto uma posição importante em ações, em ativos brasileiros, como em ativos no exterior, principalmente em moeda forte, principalmente ativos norte-americanos. Então a gente, em tese, sabe que é importante, mas qual que é o ponto ideal? Ou seja, se eu tenho 100 mil reais, eu invisto 50 mil em ações brasileiras, 50 mil em ações americanas, ou eu coloco um peso baseado na taxa de câmbio atual, como que eu defino essa alocação específica entre Brasil e fora? Essa é uma pergunta bem difícil, né, bem complexa, porque é difícil de determinar um percentual ideal para uma pessoa sem estar conversando com a pessoa, entendendo, né, pessoa, família, empresa, qualquer cliente, né, sem entender qual é a real necessidade dela em relação ao recurso, ou seja, os objetivos que ela tem de curto, médio e longo prazo, o perfil de risco dela, né, então como que ela vai lidar com a variação, né? Então a gente sabe que investir no exterior é mais seguro, de fato, né? Então, a gente sabe que as empresas têm mais tempo, o mercado já é mais sólido, né? E praticamente tudo que a gente consome vem do exterior, das maiores empresas, basicamente. O dólar é uma moeda mais forte, né? Muito mais forte que o real, então é a moeda de segurança do mundo inteiro, basicamente, né? Mas, quando a gente investe no exterior, a gente tem a exposição cambial que traz volatilidade para a carteira. E se o cliente não está disposto a ter uma volatilidade, a conviver com a volatilidade, que é a variação, né, que os ativos vão apresentar, talvez não seja tão recomendável ter uma exposição muito grande lá fora, né? E aí, lógico, o cenário percentual ideal é difícil de dizer, né, saber alocar, mas aqui, como que nós fazemos, né? Então, todos os clientes que têm renda variável, nem todos têm renda variável, obviamente, né? Aqueles que têm a metade da renda variável é exterior com exposição cambial, porque, né, nos nossos testes a gente viu que faz sentido ter essa exposição no exterior na proporção. Inicialmente, lá em 2021, quando a gente fez o primeiro teste, a proporção era 60-40, então 60% exterior e 40% Brasil, e conforme foi passando os anos, né, o tempo ali, a gente foi refazendo os testes e viu que 50% seria a melhor alocação. E se a gente pensar racionalmente, olhar para trás, ver o que aconteceu, né, a gente vê que a primeira década desse século foi muito boa para as ações do Brasil por conta do ciclo das commodities, e a segunda década nem tanto, porque teve crise, teve impeachment e tudo mais, né? E no exterior foi o inverso. Então, nos Estados Unidos a gente viu uma crise das .com no início dos anos 2000 e a bolha imobiliária em 2008. Então, o ano, né, a década ali de 2000 a 2010 foi uma década ruim para ações no exterior. E de 2010 a 2020, ou mesmo 2022, né, mesmo considerando guerra e tudo mais, foi um ciclo muito bom para a Bolsa Americana. Então, é muito, olhando para trás, dizer, não, tem que estar alocado aqui ou tem que estar alocado ali, é fácil, né? Agora, lá em 2000, né, a gente definiu um percentual que seria ideal, então a gente, fazendo esses testes, a gente viu que metade seria interessante, né? Sim, esse é um ponto interessante dos backtests, né? Todos os testes históricos que a gente for fazer estão muito atrelados ao período histórico que a gente for analisar. Então, por exemplo, uma pessoa que quisesse fazer um teste muito parecido no ano de 2010, teria basicamente de 96 para frente, 94 para frente, depois do plano real, teria um período muito específico que o Brasil estava bombando com as commodities ali, enquanto os Estados Unidos vinha crise após crise, né? Então, é muito importante quando se monta uma alocação de longo prazo entender que para montar o longo prazo tem que olhar para o prazo longo. A gente precisa ter essa questão muito bem definida. E outro ponto importante é relacionado, acho que, à exposição. Quando a gente fala sobre exposição cambial, de colocar um certo risco a mais na carteira por ter a volatilidade natural, que é a variação do dólar ao longo dos dias, essa variação ela é ruim por um lado, por ser volátil, mas quando a gente olha para o contexto do investimento simultâneo em exterior e nacional, a gente vê que acaba protegendo um pouco do nacional. Exato. Por exemplo, não que a gente queira torcer contra o Brasil, mas quando o Brasil fica um pouco pior, quando a gente tem um dólar um pouco mais caro aqui, quem investe em ativos dolarizados acaba se protegendo, acaba ganhando um pouco por conta disso também, né? É bem interessante esse ponto que tu levantou, porque a parte cambial, né, um dos hedges, né, que é a proteção da carteira de ações, geralmente, que a grande parte, né, a boa parte dos fundos multimercados usa é o dólar. Então, você monta uma posição em ações do Brasil
e uma posição em dólar, que vai ser, de certa forma, um hedge dessa posição do Brasil. Por quê? Porque existe essa relação inversa. Quando a bolsa está subindo, geralmente o dólar está caindo e vice-versa. Né? Então a gente viu nos últimos 2 meses, praticamente, a bolsa subiu bastante e o dólar foi a 5,80, 5,70, aliás, 4,80, 4,68, né? Então, essa relação inversa ela é válida. Isso ajuda bastante a nossa carteira. Porque quando as ações estão caindo, geralmente a parte, então metade da carteira de renda variável, né, está caindo e a outra metade está no 0 a 0 ou está subindo, né, dependendo ali do dólar. Então acaba fazendo um contrabalanço, né, em relação à nossa estratégia. Isso é bem interessante, né, ter o dólar nesse sentido, né, de proteção ali. Sim, boa. Bom, pessoal, a gente esteve aqui então com o Gustavo e ele vai se apresentar agora e apresentar um pouco da empresa, né, da Musa Capital, que presta serviço de consultoria. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado, José, pelo convite, obrigado por quem assistiu a gente até aqui. Bom, eu sou economista, eu sou sócio fundador aqui da Musa Capital, nós prestamos consultoria de valores imobiliários, né, para pessoas, famílias, empresas, então a gente faz alocação de ativos baseada em objetivos, então a gente entende a pessoa, entende o perfil de risco, né, conforme a gente estava conversando aqui no vídeo, e monta a melhor estratégia que vai fazer sentido para aquela pessoa, né, dado os ativos que a gente costuma recomendar aos nossos clientes, que, né, tem, obviamente, um processo sólido de análise, né, a gente vai, então, ajudar, então, recomendando esses ativos. Eu sou analista de investimento CNPI, né, tenho certificação da PMEC e sou candidato ao Level 1 do CFE, então vou fazer a prova no próximo novembro, que é a certificação de maior relevância e maior reconhecimento do mercado financeiro mundial. Muito obrigado, Valeu. Gustavo. E a gente se vê na próxima oportunidade. Até a próxima.